Oi, viajante da vida! Estamos de volta com o nosso Mediunidade em Foco para o terceiro capítulo relativo à educação da mediunidade. Muitas pessoas pensam assim, mas se eu sou médium, para onde eu devo ir para educar a minha mediunidade? Será que eu posso fazer esse estudo em casa sozinho? Será que basta eu pegar alguns livros e exercitar a minha mediunidade algumas horas por dia ou por semana e eu vou fazer a minha educação mediúnica? Isso seria um problema grave, porque as pessoas podem ser enganadas facilmente, principalmente no começo. Daí a necessidade da gente fazer duas coisas, um programa sério, um planejamento sério, uma proposta de autoeducação para a educação mediúnica, em que nós vamos trabalhar também algumas coisas internas do médium. E uma outra questão importante, procurar uma casa espírita e procurar uma reunião espírita que sejam sérias e equilibradas. Reuniões mediúnicas existem muitas. Casas espíritas que às vezes pegam criaturas que estão tendo problemas, transtornos mediúnicos e lançam direto na reunião mediúnica de trabalho como a desobsessão ou numa reunião de desenvolvimento, elas podem cometer erros graves e causar problemas a esses médiuns. Então é importante que a gente considere o seguinte, tenho faculdades, a faculdade está desabrochando, o que eu faço? Procuro uma casa espírita. E aí eu vou avaliar se a casa espírita vai ser legal para mim ou não. O primeiro cuidado a ter é se vou me lançar direto no trabalho mediúnico. Olha o que a gente aprende com os amigos Raul e Divaldo lá no livro Direito de Segurança. Quem comparece a um centro espírita pela primeira vez e apresenta sintomas claros de mediunidade ostensiva em desabrochamento, deve ser encaminhado prontamente aos cursos de educação mediúnica, porque muita gente acha que é isso, né? Estou tendo sintomas de mediunidade, vou para o centro, vão me colocar na reunião mediúnica. Mas a gente já viu nos capítulos anteriores que precisa primeiro acalmar essas energias, equilibrar esse médium. E aí a resposta que nós temos é a seguinte, toda pessoa que chega a um centro espírita portando faculdade mediúnica ostensiva necessitará ser atendida com os recursos da fluidoterapia, se a mediunidade está muito eclodida, da orientação espírita para a sua situação, o que conseguirá por meio da sua frequência as reuniões de estudo que o centro disponibilize. Estudos esses que poderão contemplar questões mediúnicas. Então, olha só, a primeira questão para quem chega à casa espírita com mediunidade é se tranquilizar, é se equilibrar, é conhecer um pouco da doutrina, um pouco da faculdade mediúnica, um pouco do que seria o trabalho numa reunião mediúnica. E aí ainda temos a complementação. Não será de boa inspiração levá-la a estudos especificamente mediúnicos sem que ela conheça o entorno, quer dizer, esse ambiente, a influência do ambiente sobre ela, como ela responde aos estímulos do ambiente, se a maneira como ela escolhe viver, o seu comportamento pessoal. Lembra que a gente falou no capítulo anterior que mediunidade, educação da mediunidade também implicava em educação do comportamento do médium? Daquela criatura que não conseguiria controlar um espírito falando palavrões, se ela é acostumada a falar palavrões, se encaixa nessa resposta aqui. E eles ainda prosseguem, os nossos amigos. Esse desconhecimento do ambiente, de si mesmo, fará que o portador da faculdade mediúnica não consiga associar o bom desenvolvimento da sua mediunidade com o seu estilo de vida. Boas qualidades mediúnicas, bom trabalho mediúnico implica também em uma reforma na nossa maneira de viver, em assumir responsabilidades que nos levem à modificação de comportamento, inclusive. Voltando à resposta. Parecendo-lhe que o suficiente será o desenvolvimento mediúnico, a prática pura e simples, a fábrica de receber espíritos, propriamente dito, e tudo estará resolvido. E não é verdade. Não basta receber espíritos, não basta ter uma faculdade eclodida, amadurecida, capaz de transitar facilmente com os desencarnados, se nós não soubermos o que fazer com elas, se nós não soubermos filtrar as mensagens que os desencarnados vão nos passar. Daí a necessidade do autoestudo, da sua própria preparação, mas também de estar num ambiente de preparação adequado. Numa reunião de educação mediúnica séria. Numa casa espírita que leve os estudos, que leve o equilíbrio do médium, que leve a produção de fenômenos que sejam úteis a sério. No livro no Desafios da Mediunidade, o Espírito Camilo diz para nós o seguinte, na esfera da mediunidade em geral, o ideal é que os candidatos se ajustem a um grupo sério de trabalhos mediúnicos,
para que possam contar não só com a proteção dos benfeitores desencarnados, interessados nesse trabalho, mas também com o carinho, com o aconchego moral dos companheiros que se acham na mesma rota de autossuperação. Ainda tem uma característica mais relevante ainda essa questão do estudo mediúnico em grupo. De buscar uma casa séria e equilibrada para o desenvolvimento da mediunidade, porque aí nós vamos ter apoio. Primeiro, a reunião de educação mediúnica num centro espírita ocorre em dias, horários pré-determinados, o que permite a presença dos guias, dos benfeitores espirituais. Outra questão importante é que o grupo estará estudando. A dúvida de um, a fragilidade de outro, podem ser supridas. A inexperiência da maioria pode ser suprida pela presença de alguém mais experiente que vai dinamizar esses estudos. Então, logicamente, presença em reunião mediúnica séria, em casa espírita séria, é importante para o desenvolvimento mediúnico. E aí vem a pergunta, mas como é que eu vou saber que é sério? Como é que eu vou saber que o tipo de reunião mediúnica que eu vou é adequado para o desenvolvimento da minha mediunidade? Esse é um problema que a gente tem que lidar. Muitas casas, isso no passado acontecia, produziam reuniões mediúnicas ao público. Qualquer um que chegasse podia participar, as pessoas às vezes caíam no chão, eram colocadas na mesa, era meio complicado. Vamos dizer que era muito complicado. Mas, à medida que o tempo foi passando, que as pessoas foram estudando, o valor do movimento de unificação, ao difundir a ideia de reuniões sérias e equilibradas, com uma base doutrinária, com um currículo adequado para o estudo, fez muito bem ao movimento espírita. Porque aí as casas começaram a ter mais cuidado. O primeiro passo foi não tornar as reuniões mediúnicas públicas. Ora, se você tem problemas de mediunidade e vai a uma casa espírita e a reunião de educação mediúnica é pública, é melhor você não frequentar esta casa. Não começar por aí. Pode ser tudo muito certinho, mas é espaço aberto para confusão. A outra questão importante é que nem sempre o fato da reunião ser privativa significa que ela é levada a sério. As pessoas da casa têm que levar a sério. Os dirigentes da reunião têm que levar a sério. Os participantes da reunião têm que ter disciplina, frequência, né, e levar a sério o estudo. E aí é interessante porque é com Allan Kardec que a gente aprende isso lá no Livro dos Médiuns. Quando ele fala a respeito das reuniões, dos tipos de reuniões mediúnicas. Olha só que coisa interessante, lá no capítulo 29, item 324. As reuniões espíritas apresentam características muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas devem diferir. Segundo a natureza de cada uma, elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. E aí é aquela questão. Em qual delas eu vou me dar melhor? Vai depender também das minhas condições intrínsecas. Vocês lembram desse texto do Kardec? As condições intrínsecas da reunião e os objetivos do médium. Se o meu objetivo é só produzir fenômenos, claro que uma reunião instrutiva, que vai demandar tempo, que vai exigir estudos, ela não vai me agradar muito. Mas ela também não vai dar um resultado, né? Eu não vou encontrar um resultado tão bom se eu for para um outro tipo de reunião. Pelo menos não no sentido de produzir adequadamente com a minha mediunidade. E aí Allan Kardec vai diferindo para nós. Olha só. Item 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. São reuniões para brincar. Reuniões que não têm nenhum caráter de desenvolvimento ou de educação da mediunidade. Ao contrário, são portas escancaradas para um processo obsessivo. Mas existem as reuniões experimentais. Essa, claro, quem tem faculdade mediúnica, quem tem a mediunidade em expansão, quer participar de reuniões experimentais. Mas olha só, se elas forem puramente experimentais, também será um problema. As reuniões experimentais têm mais particularmente por finalidade a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Então, se a gente fica só na produção de fenômenos, sem estudar o que os fenômenos representam, a gente corre um risco de não sair dali. Fica muito mais matando curiosidade do que se instruindo. E, finalmente, aquelas que teriam boas reuniões de educação mediúnica, boas reuniões de desenvolvimento mediúnico. As reuniões instrutivas apresentam um caráter muito diverso, diferente das outras, né? Como são aquelas em que se pode colher o verdadeiro ensino. Insistiremos especialmente sobre as condições em que elas devam se realizar. E é exatamente aí que a gente tem que buscar. Além da proposta de autoeducação, uma instituição que nos permita trabalhar seriamente a nossa preparação como médiuns.
não nos descuidemos. E mesmo passando um longo tempo, uns 2, 3 anos, numa reunião de educação mediúnica séria, sendo depois convidados a outros trabalhos, entendamos como médiuns. Nós não devemos parar de estudar. Não devemos deixar de buscar o trabalho em grupo, porque de novo nós nos protegemos, nós encontramos o aconchego, o suporte dos benfeitores espirituais e dos amigos. O trabalho mediúnico sozinho, individual, em casa, é um risco. Só companheiros muito experimentados, com missões muito específicas nessa área, é que podem desenvolvê-lo. A maioria de nós é melhor que seja mesmo no grupo, na casa espírita, bem orientada e séria. E Allan Kardec ainda conclui para nós. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida. Quer dizer, foi para a reunião, participou das atividades, desenvolveu a parte mecânica. E agora veio o uso da mediunidade. A educação mediúnica também inclui o preparo do médium para o uso da sua faculdade. Seria um erro, diz Kardec, de sua parte, crer-se dispensado de novas instruções, pois apenas terá vencido uma resistência material. A facilidade para receber espírito, às vezes, ela é inata. Agora, o que fazer com isso é que vai depender de como nós nos educamos. É aí, diz Kardec, que começam para ele as verdadeiras dificuldades, que vai precisar cada vez mais dos conselhos, da prudência e da experiência. Olha como o trabalho em grupo é importante. Se não quiser cair nas 1000 armadilhas que serão preparadas. Se pretender voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará a ser vítima de espíritos mentirosos, que buscarão explorar a sua presunção. E aí a gente começa a se perceber o seguinte, olha, nada de voos solos. Pelo menos durante as primeiras décadas de trabalho mediúnico, evitemos os voos solos, até porque os voos solos são de pouca utilidade. Numa reunião, um médium bem preparado, um médium bem educado, levado a uma reunião com uma desobsessão, quantos desencarnados ele poderá ajudar? Quantos encarnados poderão ser beneficiados com ele seriamente trabalhando no trabalho do passe? Então é importante que nós nos engajemos, que nós tenhamos uma proposta. Mediunidade para quê? Mediunidade para me exibir? Mediunidade para ficar famoso? Ou eu quero ser médium educado para cooperar com Jesus? Eu quero ser médium para realizar um trabalho no bem. Realizando esse trabalho no bem, eu também vou promover a minha evolução. Porque o trabalho da educação mediúnica nos leva à conscientização. O Espiritismo, ele verdadeiramente não proíbe nada. Não nos diz assim, olha, se você vai trabalhar na reunião mediúnica, você tem que se afastar de determinadas pessoas, de determinados ambientes, não pode ir à festa, não pode consumir bebidas. A orientação. Qualquer um que consuma substâncias que lhe tirem a consciência terá menos cuidado no trabalho mediúnico. Então, por isso que os espíritos recomendam que nós nos afastemos do vício na dependência química, seja ela do álcool, do fumo, de outras substâncias. Mas também recomendam que nós nos afastemos do vício da fofoca, do vício da maledicência, dos comportamentos morais equivocados. Daí a educação mediúnica ser também um processo de educação do indivíduo, que se tornará uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, será um cooperador melhor. Trabalho conjunto do médium e da casa espírita que o acolhe. Vamos de novo lá para os livros para a gente poder entender. No Diretriz de Segurança, o fecho de questão 73 é o seguinte, e é exatamente por isso que não oferecendo à mediunidade nenhum espetáculo, ela não é para exibicionismo, hein, gente? Mediunidade é um trabalho do intercâmbio com o mundo espiritual com finalidade útil. De novo, não sendo ou não oferecendo à mediunidade nenhum espetáculo, sendo um fenômeno natural, exigirá que o companheiro tenha pelo menos as primeiras noções basilares do que é a doutrina espírita, do que a doutrina espírita nos fala a respeito desse tentame. Por isso, aqueles que se aproximam da mediunidade deverão encontrar nas instituições espíritas a orientação para o tratamento, quando a mediunidade ainda está em desequilíbrio, para o trabalho e para o estudo. Sempre o estudo, está vendo? Conforme Allan Kardec preceitua para nós. E aí é uma questão de dignificar o trabalho, de nós fazermos um acordo, ou melhor dizendo, não é? De nós cumprirmos aqueles acordos que nós fizemos antes de reencarnar, aqueles de nós que temos a tarefa, aqueles de nós que temos o compromisso da mediunidade ostensiva. Nós nos comprometemos a utilizar essa ferramenta para o bem, para o progresso nosso e da sociedade em que nós estamos.
para disseminar consolação, bem-estar. E é isso que nós vamos aprender lá na questão 76 do Diretriz de Segurança. A proposta espírita para a mediunidade é que ela consiga inserir o portador num delicado, profundo e persistente processo de renovação de si mesmo. Para isso é que a gente vai educar a mediunidade e trabalhar mediunicamente. Para realizar um processo delicado, profundo e persistente de renovação de nós mesmos. Enquanto trabalhamos assim, enquanto fazemos esse processo de transformação, volta lá os amigos espirituais, né? Os amigos de Valde Raul. Enquanto se apresenta como lúcido intermediário entre as dimensões física e espiritual da vida. O médium é ao mesmo tempo uma ponte entre esses dois planos da existência, permitindo a troca de informações, instrução e consolação, quando for o caso, mas ele também tem um projeto pessoal de desenvolvimento moral, de amadurecimento espiritual através do trabalho no bem assim realizado. E a partir daí ele se tornará um instrumento confiável para que os benfeitores espirituais direcionem o trabalho que querem realizar na Terra. Nós concluímos esse primeiro bloco de questões sobre o desenvolvimento mediúnico, sobre a educação mediúnica. Ficou alguma dúvida? Você que está nos vendo aí no YouTube, gostaria de perguntar alguma coisa? Vá lá embaixo, deixe seu comentário. Comente conosco para que, caso haja necessidade, dependendo da demanda, nós traremos novas questões sobre mediunidade. Quem sabe até um vídeo só respondendo a perguntas que o público fizer. Está tudo em aberto, é um projeto de longo curso esse nosso Mediunidade em Foco. E aí eu termino esse vídeo pedindo a você, se inscreva aqui no nosso canal, acione esse sininho aí para poder receber notificações, dê o seu like se você gostou do nosso trabalho, ou se não gostou pode dar o dislike, mas informe, comente para a gente poder saber onde é que estava o erro, onde é que nós não conseguimos atender a sua expectativa, onde nós não conseguimos esclarecer. Muito obrigado e continuemos estudando a mediunidade, aprofundando através das luzes do Espiritismo esta ferramenta do bem que Jesus e Deus nos concedem. Muita paz, tchau, até o próximo vídeo.